MGT Notícias de hoje debate uma questão polêmica, a prática da ortotanásia, a chamada morte correta. Para explicar o que é esta prática, que é muitas vezes confundida com a eutanásia, eu recebo o advogado especialista em direito da saúde, o Washington Fonseca. Olá, Washington, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da MGT Notícias. Muito obrigado. Washington, por favor, eu queria, para começar, que você explicasse o que é a prática da ortotanásia e a diferença com a eutanásia. Muito bem, acho interessante a gente começar a explicar o conceito pela eutanásia, para depois partirmos para a ortotanásia. A eutanásia é um encurtamento da vida do paciente em situações em que esse paciente passa por uma doença terminal e ele, cansado de sofrer, ele requer o auxílio para o encurtamento da sua vida. Ou seja, a eutanásia há um encurtamento da vida do paciente em razões de sofrimento, entre outros aspectos. A ortotanásia já funciona de uma maneira totalmente distinta. Por quê? Porque em situações também em que o doente sofre de doenças terminais, patologias terminais, acaba se permitindo ao indivíduo receber cuidados paliativos, é retirado o cuidado mais agressivo de uma determinada tratamento de uma patologia, para que esse indivíduo possa morrer, ele possa seguir o curso da sua vida de uma maneira muito natural. Ou seja, a ortotanásia é conhecida também como a morte boa. E, consequentemente, a partir desse ponto, ateniza-se e há propriamente uma situação de conforto para o paciente, onde ele pode ter dignidade, pelo menos até o momento do seu falecimento. Ou seja, na eutanásia há um encurtamento da vida e na ortotanásia o paciente, ele pode ter o curso da vida normal, desde que haja um cuidado, um conforto implementado por técnicas paliativas e, consequentemente, trazendo esse indivíduo dignidade. E, Washington, aqui no estado de São Paulo, a prática da ortotanásia é aceita, é garantida por lei. Como funciona isso? Na realidade, essa aceitação propriamente da ortotanásia funciona mais pelo Conselho Federal de Medicina. Existe uma resolução, a 1805 de 2006, em que se trata esse tipo de procedimento não como uma infração ética. Porém, em termos legais, o médico muitas vezes se encontra numa berlinda. E qual seria essa berlinda? Em que há problemas, esbarramos em circunstâncias legislativas, problemas na lei, onde o médico pode ser processado desde uma situação que vai desde uma omissão de socorro, como propriamente até responder processo por homicídio, ou seja, no linguajar popular, o assassinato. E é verdade, Washington, eu queria que você explicasse alguma situação para o telespectador poder entender, algum caso que você já tenha pegado de algum paciente que tenha brigado com algum médico, e como funciona também a parte da família, né, a parte familiar nesses casos. A parte familiar é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a família traz um peso decisivo na condução do tratamento do doente. Seja numa situação onde ele não consegue externar a sua vontade, seja também por influência implementar um melhor cuidado para esse paciente, mesmo que haja uma eventual interferência. O que acontece em situações muito comuns é a prática da ortotanásia. Só que, se observarmos a resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu expus agora há pouco, a 1805 de 2006, a gente vai verificar que precisa, obviamente, ter o consentimento do paciente, informar a família, como também a necessidade do preenchimento da situação, de todo o contexto no prontuário médico do paciente. Então, existe, já me foi me perguntado inúmeras vezes, se porventura existe algum arquivo, algum recorde, alguma coisa nesse sentido, em relação à prática da ortotanásia no Brasil ou propriamente no estado de São Paulo. Isso não há como registrar, contabilizar, porque ainda é uma prática que é muito comum no dia a dia, mas se tratarmos pelos viés oficiais, a gente não consegue detectar em razão desses problemas de ordem legal, que vão desde a questão da omissão do socorro, como propriamente uma condução a eventual até homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. E, Washington, eu queria que você contasse um pouquinho que, na verdade, você leva essa experiência aqui do Brasil para outros países. Sim. Em palestras, como funciona? Sim. Eu estive agora, semana passada, em Kiev, na Ucrânia. Fui convidado a participar do 3º Congresso Ucraniano de Direito Médico e Bioética.
E também, por conta desse congresso, fui convidado a ir a Israel agora em setembro, num congresso da Unesco, justamente debater essa questão da ortotanásia e da eutanásia. Você leva a experiência do Brasil para esses países, para lá fora? Não só do Brasil, mas da América do Sul também. Por quê? Porque existem situações onde a eutanásia ela acaba sendo abrandada, por exemplo, no Uruguai e na Colômbia, onde existem dispositivos no Código Penal uruguaio, onde a eutanásia acaba sendo autorizada, e também na Colômbia, por questões jurisprudenciais, ou seja, construções dos tribunais, onde o sujeito que auxilia um paciente a praticar a eutanásia acaba tendo a sua situação criminal abrandada, desde que seja comprovada a concordância do paciente na prática desse procedimento. Então, não só no Brasil, mas em questões também locais aqui, regionais da América do Sul. E você foi convidado agora pela Unesco para ir agora para Israel, não é isso? Sim, exatamente. Eu estou indo agora em setembro. Eu vou comparecer num congresso de bioética da Unesco, um dos congressos mais importantes que se tem, organizado pelas Nações Unidas, para discussões não só relacionadas ao tema, mas com outros pontos relacionados à bioética. Ou seja, é um congresso bastante relevante e eu posso dizer que eu estou honrado pelo convite, porque são poucos os brasileiros que participam de eventos como esse. Bacana, Washington, queria muito agradecer a sua presença e, por favor, deixe o seu contato aí para o telespectador que quiser saber mais informações sobre a ortotanásia. Claro. O site é www.wfonseca.com.br e caso haja alguma dúvida, algum questionamento, me coloco à disposição e gostaria de agradecer e falar que foi um prazer comparecer aqui nessa entrevista muito boa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sua sugestão para o e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do Telejornal. Até mais!